Há momentos na vida em que o coração começa a sentir algo diferente, como se um vento suave tocasse a alma, mesmo em meio ao caos. Você olha ao redor e tudo parece igual, mas por dentro algo pulsa com mais intensidade. É como se alguém estivesse tentando conversar com você sem palavras, como se a própria eternidade estivesse sussurrando aos seus ouvidos. E é nesses momentos, nos silêncios mais profundos e nas inquietações mais misteriosas, que o Espírito Santo começa a falar. Não é um som audível, não é uma voz como a dos homens, mas é uma presença que entra, acalma, orienta e transforma. E quando ele fala, algo dentro de você não consegue mais ser o mesmo. Por isso, se você tem sentido uma movimentação invisível dentro da sua alma, se perguntas começaram a surgir e a paz parece vir de lugares que você não entende, talvez o Espírito Santo esteja tentando te alcançar. Ele fala no íntimo, ele age no profundo, ele conduz com ternura. E para te ajudar a discernir esse momento tão sagrado, eu quero te mostrar agora 5 sinais claros de que o Espírito Santo está falando com você. Mas antes de continuar, se você ama esse tipo de conteúdo que fortalece a sua fé, que desperta a sua alma e que te aproxima de Deus, eu te convido agora a curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Quando você faz isso, você ajuda essa mensagem a alcançar mais corações que precisam ouvir a voz do Espírito. Então deixa o gostei, ativa o sininho e vamos juntos entender os sinais divinos que estão tentando te guiar. Porque o Espírito está falando. E talvez ele esteja falando com você agora. 1. Você sente vontade de chorar do nada, sem explicação aparente. Você está lavando a louça, dirigindo, escutando uma música, olhando pela janela. E de repente, os olhos se enchem de lágrimas. Não é tristeza, não é dor visível, mas é como se o seu coração estivesse falando uma língua que a boca não conhece. É um choro silencioso, às vezes solitário, que vem como se alguém estivesse te abraçando por dentro. E você se pergunta: o que está acontecendo comigo? Esse choro é espiritual. É a alma tentando dizer que sentiu o toque de Deus. Às vezes, é um quebrantamento. Outras vezes, é uma dor sendo curada, ou uma presença sendo percebida sem explicação. O Espírito Santo fala muito por meio das emoções. Ele toca o invisível. Ele alcança memórias, feridas, saudades e vazios que você nem sabia que carregava. Quando ele vem, é impossível permanecer indiferente. E quando você sente essa vontade de chorar, sem entender o motivo, pode ser que Deus esteja limpando a sua alma, lavando você por dentro, abraçando você em silêncio. Essas lágrimas são sinais de que Ele está perto. Não segure, chore, porque muitas vezes o Espírito fala na lágrima que ninguém viu cair. 2. Pessoas começam a se afastar, e você sente paz com isso. Existem fases na vida em que Deus começa a nos separar, e a separação dói, mas ao mesmo tempo, ela alivia. Aquela amizade que parecia essencial começa a esfriar. Aquela pessoa com quem você falava todo dia simplesmente se distancia. Os convites param, os grupos mudam e de repente você percebe que está ficando mais só. Mas a solidão, nesse caso, não é castigo, é preparação. O Espírito Santo começa a tirar da sua vida tudo o que pode atrapalhar o que Ele está prestes a fazer. Às vezes, Ele te leva para o deserto, não para te punir, mas para falar com você sem ruído. Ele tira as vozes humanas para que você ouça melhor a voz dele. E quando você começa a se sentir mais leve com menos gente ao redor, quando você sente paz com partidas que antes te feririam, é porque o Espírito está te moldando. Ele está reorganizando suas conexões, filtrando os laços, limpando o ambiente para algo novo. Não lute para manter o que Deus está removendo. Ele vê o que você não vê. E às vezes, a resposta que você pediu veio disfarçada de afastamento. Porque o Espírito Santo também fala quando silencia vozes que não te levam para o propósito. 3. Seus pecados começam a pesar mais do que antes. Antes, você até conseguia justificar. Todo mundo faz. Não é tão grave assim. Deus entende. Mas agora,
algo mudou. Aquilo que antes era hábito, hoje te fere. Aquilo que você escondia dos outros, agora você não consegue esconder de si mesmo. Você faz e sente como se algo morresse por dentro. É o Espírito Santo dizendo: você não é mais essa pessoa. Ele começa a sensibilizar sua consciência. Ele te mostra que o erro não é só uma atitude, é uma distância. E você começa a perceber que está se afastando dele toda vez que repete o que ele já tentou te libertar. Mas ao invés de te condenar, ele te convence, ele te chama de volta com ternura. Ele te mostra que há mais, que há outro caminho. E quando o pecado começa a te envergonhar, não é culpa, é convite. É a santidade de Deus te chamando para perto. O Espírito Santo fala quando começa a tirar o prazer do que te afasta da presença. Ele está dizendo: você é meu, e eu tenho algo maior para você. E mesmo que ninguém veja a luta que você vive por dentro, saiba, só quem está sendo transformado se incomoda com o próprio erro. Esse peso é sinal de cura. 4. Você sente como se algo estivesse prestes a acontecer, mesmo sem sinais externos. Tudo continua igual. Nada mudou. O cenário é o mesmo. Mas dentro de você, uma expectativa. Um aperto bom. Uma sensação de que algo está vindo. Você acorda e sente que precisa estar pronto, mesmo sem saber para quê. Você ora e sente que algo já está se movendo no invisível. Esse é o Espírito Santo despertando sua fé para o que ainda não chegou, mas já está preparado. Deus nunca faz nada grande sem antes preparar o interior de quem vai receber. Esse sentimento de que algo está prestes a acontecer é a forma do Espírito te dizer: fica firme, está mais perto do que parece. E por mais que você olhe ao redor e não veja mudança, dentro de você, tudo já começou a mudar. É o céu se alinhando, é o tempo se aproximando. E quando o Espírito começa a mover isso em você, é porque Deus quer que você ande por fé e não por vista. Porque a promessa de Deus chega primeiro ao coração, depois aos olhos. Não ignore esse sentimento. Ele é um sinal. O Espírito está te dizendo: se prepara, a tua história está prestes a virar. 5. Você começa a sentir saudade de Deus, mesmo sem ter se afastado. É algo difícil de explicar. Você está orando, está indo à igreja, está lendo a Bíblia, mas sente um vazio. Não é frieza, não é incredulidade, é uma fome, uma sede, uma saudade de algo que você nem sabe dizer o que é. E aí você começa a perceber que, mesmo fazendo tudo certo, você ainda quer mais. Você quer mais profundidade, mais silêncio com Deus, mais presença, mais Espírito. É como se o teu espírito gritasse por algo que o mundo não oferece. Essa saudade não vem da carne, vem de Deus. É o Espírito te chamando para uma intimidade que você ainda não viveu. Ele está dizendo: tem mais, vem mais perto, senta comigo, fala menos, sente mais. E nessa saudade santa, você encontra propósito. Você descobre que o que Deus quer não é só sua rotina espiritual. Ele quer o teu coração inteiro. E quando essa saudade vem, você percebe que nenhum sucesso, nenhuma distração, nenhuma conquista tem valor quando falta presença. Essa é a saudade mais bonita que existe. A saudade de quem já conheceu a voz de Deus. E agora não consegue mais viver sem ela. Esses sinais não são comuns. Eles não acontecem com qualquer pessoa. Eles são respostas para quem tem buscado mais de Deus. E se você se viu em algum desses sinais, isso não é coincidência. Isso é chamado. Isso é um mover de Deus na sua vida. E se essa mensagem falou com você de verdade, eu te peço com carinho: deixa o teu gostei aqui no vídeo e se inscreve no canal. Isso ajuda essa palavra a alcançar outros corações que também estão tentando entender o que Deus está fazendo. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir o que você acabou de sentir. Porque o Espírito Santo fala, e às vezes ele usa justamente você para alcançar quem está em silêncio. Se ele está falando contigo, não ignora. Responde:
Porque quando o Espírito fala, é porque algo novo está para nascer.